E aí galera, tudo beleza? E hoje falaremos sobre o filme Ninguém Vai Te Salvar. Mas antes de tudo, logo aviso que nesse vídeo contém spoilers sobre o filme e eu te direi exatamente onde você deve parar de assistir. E isso, é claro, se você for ver o filme. Agora, pra você que já viu, simbora pra minha análise. E galera, eu gosto muito de filmes de ficção científica, e é definitivamente o gênero que eu mais vejo. Tecnologia avançada, viagens espaciais, intergalácticas, descobrimento de planetas, vidas extraterrestres e afins. Tem sempre a maior atenção minha. Mas sabe qual é o combo perfeito envolvendo isso tudo? OVNIs com suspense. Cara, quando diretores de filmes assim conseguem passar aquele ar de mistério e perigo com o desconhecido, sai de baixo que lá vem coisa boa. E nesse filme, Ninguém Vai Te Salvar é justamente isso que vamos ter. Não seria spoiler dizer que nesse filme, logo de começo, vemos o clichê dos filmes de OVNIs. Mas calma, porque esse é dos bons. E qual seria esse clichê? Bem, casa distante, cidade pequena, protagonista que geralmente mora só ou tem uma família muito pequena, aquela velha coisa de sempre. Continuamos o filme então, após ele nos introduzir a esse começo e ele te enrola apenas durante os 8 primeiros minutos. E galera, é sério, apenas 8 minutos te enrolando, porque depois de 8 minutos iniciais do filme, até os 30 minutos é puro suspense. Uma cena mais agoniante do que a outra. Cara, eu fiquei impressionado. Tinha muito tempo que eu não vi algo do tipo. E eu não me lembro de outro filme de suspense envolvendo esse gênero de ficção científica junto com a aparição de OVNIs que tenha me prendido tanto quanto esse filme logo pós início. Bem, e como vocês já viram ao decorrer do vídeo, a nossa protagonista é interpretada por Kaitlyn Dever, que nesse filme teve uma excelente atuação, o que acaba fazendo toda a diferença para a nossa afeição com a personagem. Esse filme, galera, é aquele tipo de suspense de caras e bocas, ou seja, ele depende muito dos efeitos sonoros e das reações dos atores. E essa é a mágica por trás de um bom suspense e até mesmo terror. E definitivamente a Kaitlyn consegue entregar isso nesse filme. Agora, voltando para a história, ao que tudo indica, ela sofre por algum tipo de exclusão social na pequena cidade que ela mora. Mas ao começo ninguém sabe o que ela fez ou o que houve para essa situação atual. E como eu disse, pela cidade ser pequena, dá a entender que todo mundo sabe algo sobre ela. E esse pequeno mistério envolvendo o passado da nossa protagonista, ele vai se desenrolando naturalmente durante o filme, com pequenas pistas e um pequeno flashback. E o filme tem muito essa linguagem de pequenas pistas ou detalhes que, se você não tiver imerso, vai passar uma pequena cena despercebida que ajudaria a montar todo o mistério por trás da nossa personagem principal e o do próprio filme. Por exemplo, a nossa personagem quase não tem interações e basicamente o seu ganha-pão é a costura com pequenas decorações e pequenos enfeites. Um detalhe simples que é mostrado logo ao começo do filme. Outro exemplo é a própria invasão ou contato com OVNIs. Não é acaso ou coincidência, ela é avisada e marcada pelos próprios ETs, se é que assim posso chamá-los. E é mostrado no filme os pequenos sinais, que agora, em vez de ser aquele tipo de sinal no milharal, como todo mundo já está acostumado a ver em filmes de invasão, contato com OVNIs, ETs e etc, aqui é apenas um pequeno sinal, ou sinais, mas é aquela coisa, para um bom entendedor e fã do gênero, meia cena basta para captar a mensagem. O filme ele também entrega mensagens sobre o atual momento da nossa protagonista, que se culpa pelo que houve em seu passado, e diante do fato ela se conforma em ser excluída, já que a própria não consegue deixar o passado para trás. E ela vive se desculpando pelo que aconteceu, escrevendo cartas de desculpa. Bem, o filme é curto, tem duração de 1h30 praticamente, então todos os eventos acontecem em uma maratona frenética de momentos de tensão, na qual, se você não prestar atenção, como eu disse, você pode deixar uma coisa ou outra passar. E galera, esse filme tem um som absurdo que vai casar muito bem com as cenas de tensão, então eu recomendo fortemente que você veja com fone de ouvido, se possível, ou no maior silêncio, com áudio acima do normal. E agora eu começarei a me aprofundar um pouco mais na história do filme, e daqui pra frente contém muitos spoilers. Já aviso para não estragar sua experiência, de quem ainda não viu, mas se você já viu ou não liga para isso, continue aqui com a gente. E agora, vamos ao que interessa. Eu me contive a mostrar os aliens desse filme pra galera que ainda iria ver, mas se você tá aqui até agora esperando os bichos,
Fique tranquilo que é exatamente agora que você irá ver, como também direi minha opinião e espero que você comente a sua. Para iniciar, vamos à minha opinião sobre o que eu achei do filme, e para ser direto, eu daria uma nota entre 7,5 a 8, o que é uma nota relativamente alta, e o que me fez dar essa nota é o final do filme, que já já eu explico. E para a história, pelo que eu entendi, há 3 tipos de alien: humanoide, caçador e controlador. Cada um desses tem uma função diferente. O tipo de alien humanoide, o que deve ter os seus 2 metros de altura, e pelo menos é o que é mostrado no filme. Esse tipo de alien, em suma, é a espécie mais evoluída, como também a dominante. E vou contar, os diretores de filmes de aliens sempre tiram os humanos pra nada, né? Meu Deus do céu. Além dos próprios aliens possuírem uma tecnologia super avançada para atravessar o espaço, como fazer suas abduções, o que já é muito OP, nesse filme eles evoluíram a um ponto de conseguirem dominar a telecinésia. Aí tu pensa, caramba, a humanidade é muito paia, porque sempre os aliens são superiores em tudo. E pra quem não sabe, telecinésia é o suposto fenômeno de mover, manipular e exercer força sobre um objeto físico sem qualquer interação física, apenas com o poder da mente. Bem, considere um dos pontos fortes do tipo de alien humanoide. E a função do humanoide é basicamente estudar e dominar as outras espécies. E no filme, meio que é nos mostrado que ele consegue controlar as possíveis formas de vida ou qualquer hospedeiro diferente de sua espécie por meio de um verme que o próprio alien reproduz. E esse verme é meio como se fosse um HD com uma função de controle mental. Ah, e por que eu digo isso? Além de mostrar no próprio filme que os hospedeiros do verme compartilham a mesma informação, enquanto eles controlam suas vítimas, há um controle mental na mente da pessoa, ou seja, ela não sabe nem o que está acontecendo. Temos também o alien caçador, que mede cerca de 1,20 m ou mais ou menos isso, e falo baseado na altura da atriz, e esse tipo caçador é como se ele fosse uma patente inferior, na qual servisse para a caça em geral dos seus inimigos. Sendo o menor dos 3, obviamente é mais ágil e pode efetuar eliminações depois que são aprovadas pelos aliens do tipo humanoide. E por fim, temos o controlador, possuindo 6 ou para mais metros de altura, que basicamente serve para se contactar, como chamar as naves ou controlar. Talvez, quando a coisa saia um pouco de controle, ele apareça para dar aquela força no serviço. E no próprio filme, isso é mostrado. Quando a protagonista meio que consegue escapar de um tipo humanoide, o controlador aparece para dar aquela ajudinha no serviço. Enfim, percebemos que existe toda uma cadeia de comando e que tudo sobre os aliens humanoides foi estudado, pois a própria invasão aconteceu à noite, pegando todo mundo desprevenido. E sim, galera, nesse filme a humanidade já foi controlada, tá? Pelo menos ao final. E no próprio final isso fica muito claro pra gente. A nossa protagonista, por ter uma vida mais solitária e isolada, enfrenta os aliens e consegue sobreviver à primeira noite da invasão. E é uma invasão silenciosa, tudo calculado como eu disse. Possivelmente ela foi uma das poucas que não foi controlada logo na primeira noite. E isso porque o alien humanoide que invadiu a casa dela, além de ter um ego muito grande, foi basicamente curioso sobre alguns aspectos. E sim, galera, ela consegue mandar um alien humanoide de F. Mas como eu disse, ele confiou demais em suas habilidades. E pelo motivo da nossa protagonista estar sempre fugindo, ele achou que era apenas um alvo fácil. E após sobreviver à primeira noite, ela tenta fugir e escapar daquela cidade, mas muitas pessoas já tinham sido controladas, o que dificulta a fuga da nossa protagonista. E praticamente ela se vê sem opção, a não ser tentar se proteger o máximo possível na sua casa durante a segunda noite. Vemos então que agora os aliens voltam preparados, e por mais que a nossa protagonista se esforce, não teria como ela sair daquele dia sem ser controlada. Só que algo importante acontece nesse processo dos aliens tentar controlar a mente da nossa protagonista. Eles percebem que na cidade local a sociedade a excluiu, e é aí então que nos é revelado o mistério por trás da culpa e isolamento da nossa protagonista, onde acidentalmente em sua infância ela provocou a morte de sua melhor amiga. E após os aliens entenderem o contexto por trás do isolamento no qual ela se encontrava, eles meio que decidem fazer um tipo de experimento social com ela, que basicamente consiste em ver como ela se comportaria em uma sociedade onde as outras pessoas a aceitariam, mesmo que essas pessoas sejam todas controladas pelos aliens. E esse, galera, é o final do filme bem resumido. E foi justamente esse final que me fez dar uma nota entre 7 a 7,5 para 8 no máximo. E assim, 8 eu tô sendo bem gentil. 8 eu daria pelo som e o suspense no filme, que são bons. Mas esse final me pegou legal, achei muito sem sentido. Que final paia,
para um filme de suspense muito bom. E o filme é isso, galera, uma invasão com abdução, muito suspense, um áudio muito bom, mas no final, na minha opinião, decepcionante. Mas e você? O que você achou? Comente a sua opinião que eu quero saber. Deixe o like nesse vídeo para ajudar o nosso trabalho e muito obrigado por assistir até aqui. 無料空所